Bom, pessoal, vamos continuar vendo aqui as funções de Legendre, né? Vocês lembram onde eu parei nas funções de Legendre? Eu acho que eu tinha escrito o problema e escrevi as séries, né? Isso, deixa eu ver aqui. Sobre a última aula, para mim, sei lá, para mim isso ficou uma apreensão de uma aula. Você falou das funções hipergeométricas, eu não sei, para mim ficou bem desconexo. Eu mostrei para vocês que basicamente o que a gente tem no caso das funções de Bessel é uma coisa assim, ó. Vou botar um proporcional x elevado a ni soma 0 f1 de ponto e vírgula aqui era 2. Eu já vou aqui, cadê? Mais 1 ponto vírgula menos x quadrado sobre 4. Tá certo? Então, eu só estava mostrando para vocês que aquela estrutura de soma, em que você tem, né, aqui um somatório, e aí nesse somatório você vai ter no numerador alguns símbolos de Pochhammer. Então, você tem outro símbolo aqui, né, e no denominador você também tem outros símbolos. E aqui cada símbolo de Pochhammer vai ter um argumento diferente. Certo? E aí no fim você tem uma certa potência do seu argumento, né? Nesse caso aqui, menos elevado a n. Essa estrutura aqui, o que aconteceu é que as pessoas identificaram como uma estrutura comum para esse tipo de resolução. Ou seja, quando você está resolvendo equações diferenciais de segunda ordem, você acaba sempre com esse tipo de estrutura. Sempre não, mas frequentemente com esse tipo de estrutura aqui. Tá? E por causa disso eles classificaram. Então, uma 0F1 é uma estrutura desse tipo, que tem 0 símbolo de Pochhammer no numerador e 1 símbolo de Pochhammer no denominador. Tá certo? Então você vai ver que a função de Bessel está associada a 0F1, você vai ver que os harmônicos esféricos estão associados a 2F1. Então, várias dessas funções que vocês já conhecem têm uma função hipergeométrica associada. E como eu falei para vocês, isso é coisa de matemática. Você encontra uma estrutura comum e aí você consegue provar teoremas, você consegue fazer extensões daquilo e estudar, digamos, uma gama grande de famílias ao mesmo tempo. É que eu estava fazendo assim, ó, antes. Deixa eu escrever como eu escrevi antes, para não confundir vocês. É isso? Mas é a mesma coisa. Mas é isso, eu só estou mostrando para vocês, é mais uma questão de cultura, né? A gente não vai começar a estudar a estrutura das hipergeométricas. Você veria, quando esse número é menor que esse, a hipergeométrica converge numa forma X. Quando esse número é igual a esse, ela converge de outra forma, um pouco mais complicado. Quando esse número é maior que esse, é o pior dos casos, porque você tem um fatorial no numerador, entendeu? Aí você vai convergir quando o argumento for pequeno, aí tem um monte de estrutura por trás dessas coisas, entendeu? Aí eu acho que mais um curso de matemática sobre isso mesmo. Para a gente, eu acho que é útil saber que essas coisas existem, principalmente porque depois você vai precisar, às vezes, usar no computador, e aí você vai procurar implementações que vão ter essas características, entendeu? Mas é isso, a história da hipergeométrica para nós aqui é bem curta. Então a gente estava resolvendo o problema da função de Legendre, e a função de Legendre, para a gente resolver, a gente primeiro precisa fazer todos aqueles passos, né? E aí nós fizemos e encontramos aqui alguns resultados que eu vou reescrever. Porque a função de Legendre, ela começa a ter umas coisas interessantes, né? Se vocês lembrarem, a gente primeiro deduziu
px como sendo 2x dividido por x mais 1 e o nosso q de x como sendo menos lambda, lambda mais 1, x menos 1 dividido por x mais 1, certo? Só que nós expandimos em torno do x0 igual a 1. Cadê você? Isso, a gente vai escolher aqui x0 igual a 1, né? E dada essa escolha, a gente faz a nossa expansão e obtém o seguinte. P de x, se você expande essa função em Taylor em torno de x igual a 1, você vai obter 1 mais somatório de n de 1 até infinito. Cadê você? Menos 1 meio elevado a n, x menos 1 elevado a n. Tá certo? E se você faz a mesma expansão para q, né? Você vai encontrar aqui que q é igual a menos lambda, lambda mais 1, dividido por 2, somatório de menos 1 meio em 1 até infinito, de menos 1 meio... Espera um pouquinho, tem uma coisa errada aqui. Ué. Isso. Menos 1x menos 1 elevado a n. Isso aqui está claro, pessoal? Tem alguma coisa que vocês não estão pegando? A gente tinha encontrado isso aqui. O P tá tranquilo ou o P já está... É porque eu já separei aqui, ó. A gente tinha encontrado... Deixa eu fazer então os passos todos. A gente tinha encontrado isso aqui, pessoal, ó. 2 menos... me diz se foi essa a expressão que a gente encontrou. Foi essa aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o n0 e vamos tirar ele explicitamente, porque eu quero saber todas as potências independentes. Então, aqui tem o termo 0 e aqui também tem um termo 0, tá certo? O termo 0 é fácil, porque ele é igual a 1, né? Porque qualquer número elevado a 0 é 1, então vai ficar 1 aqui. Vai ficar 2 menos 1. Aí eu começo a minha soma agora de n igual a 1 até infinito, tá certo? Bom, agora vai ficar assim, 1 menos x sobre 2 elevado a n, certo? Então, eu quero uma expansão que seja uma série de potência em x menos x0 elevado a n, certo? Você vê que está quase aqui, mas tem um erro, tem uma diferença de sinal, né? Ou seja, eu queria que estivesse aparecendo x menos 1, aparece 1 menos x. É fácil, é só fatorar e tem um fator de meio aqui. Então, como é que a gente faz isso aqui? A gente pega esse pedacinho aqui, né, e reescreve aqui. 1 até infinito. Aí eu vou botar menos 1 meio de fora. E aqui eu boto assim, x menos 1 elevado a n. Tá certo? Tá? Porque agora eu consigo identificar direto quem são os meus coeficientes de Taylor. Tá tranquilo? Agora a gente faz a mesma coisa para o nosso Q, ou seja, nós tínhamos encontrado aqui, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas acho que a expressão que eu encontrei antes era essa aqui, ó. Lambda, lambda mais 1 sobre 2, e aqui era assim, soma de n igual a 0
até infinito de... eu já tinha escrito assim. Menos 1/2 elevado a n. X menos 1 elevado a n mais 1. Tá certo? Ou foi um passo atrás disso? Né? Porque eu acho que é só o x menos 1 que estava aqui, como botei para cá, né? Botou mais 1, e o resto é a mesma coisa que eu tinha feito aqui. Tá certo? Só que novamente a gente quer separar os pedaços aqui direitinho, então o que a gente vai fazer? A gente quer pegar esse cara aqui e acertar a potência, tá? Então como é que a gente faz isso? A gente vai fazer o nosso n. Cadê? Então, para ficar mais fácil, a gente, para começar, para ajustar os dois índices aqui, se eu chamar esse cara aqui de n', né? Isso aqui de n', então aqui vai ficar n', aqui eu somo e subtraio, então vai ficar n menos 1 e aqui vai ficar de 1. Tá certo? Isso aqui foi... Tá tranquilo, pessoal? Esse cara era mais 1, eu chamei de n, eu chamei o... Isso aqui era n mais 1, então vou chamar esse cara aqui de n', aí vai ficar n' menos 1 e n' de 1 até infinito. Tá certo? Aí, agora o que a gente vai fazer? A gente precisa identificar os elementos da série, né? Isso, ele veio, por isso que esse cara aqui é n mais 1, porque eu já botei ele aqui. Isso. Certo? Então a gente vai identificar agora, vamos lá. Quem é P0, pessoal? Vamos ver se vocês estão entendendo. Tá aqui. E quem é Pn maior que 0? Ou seja, o Pn para n maiores que 0. É menos 1/2 elevado a n. Porque eu quero só o coeficiente da expansão. Né? Por isso tem esse menos aqui, aí vezes isso aqui. Agora Q. Esse é o Pzinho. O meu Q0 quanto é que é? É 0. Né? E o meu Q n maior que 0 vai ser igual a... Tá vendo que eu tenho menos 1/2 multiplicando aqui? E eu tenho menos 1 aqui? Então eu vou juntar esses caras aqui. Vai ficar assim. Lambda mais 1 vezes menos 1/2 elevado a n. Certo? Eu peguei esse menos 1/2 que está aqui e coloquei aqui. E aí simplesmente somou 1 aqui no meu índice. Aqui é n' menos 1, aqui é n'. Não, n' só. Aqui é n', aqui é n' menos 1. Por isso que ficou n' menos 1 mais 1, que vem desse 1/2, menos 1/2 aqui. Bom, como que fica, pessoal, o nosso polinômio indicial? Ele fica assim, π de w vai ser igual a w² mais p0 menos 1w mais q0, certo? Só que nesse caso, isso aqui é 0. E aqui? É 0 também. Então, o nosso polinômio indicial é w². Quais são as duas raízes que nós temos?
alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a 0. Então, no caso do polinômio de Legendre, das funções de Legendre, a gente cai sempre no caso 2A, certo? Que as raízes são repetidas. Sempre. Certo? Então é moleza a gente encontrar aquela segunda solução que tem um logaritmo, né? Aquela ali é fácil. Bom, agora vamos resolver a série de recursão, certo? Vamos lá. AM vai ser igual a menos 1 sobre π alfa mais m somatório de n igual a 0 e menos 1 de pm alfa mais n mais q. Eu troquei aqui, não. Vou fazer o seguinte, vai ficar muito apertado isso aqui. Eu acho que... Deixa eu fazer aqui um minutinho. M menos N. Tá certo? Agora, pessoal, o que está acontecendo dentro do nosso somatório? Tá certo? Eu vou pegar só esse pedacinho aqui, ó, e vou escrever aqui embaixo, tá? Eu vou chamar esse cara aqui de... Não vou chamar de nada, não. Vou ficar assim. Vou chamar de A, M, N. Certo? Então, ó, A, M, N vai ser igual a menos 1 menos meio elevado a m menos n, alfa mais n, mais lambda mais 1, menos 1 meio m menos n, tá certo? E é isso, tá certo? Então, ó, dentro do meu parênteses, eu chamei, né, isso aqui, vezes A, N, e isso aqui eu estou chamando de AMN, certo? Então é fácil, eu tenho esses caras aqui que são muito parecidos, né? Eu peguei meu PM menos N e usei minha fórmula do P, minha fórmula do Q, lembrando que nessa soma nunca entra Q0 e P0, então basta usar esses dois caras aqui, tá certo? Tem o sinal de menos no primeiro e não tem no segundo, aqui é lambda mais 1, tá certo? Bom, o que acontece com isso aqui é que a m n vai ser igual a lambda mais 1 menos alfa mais n vezes menos 1 meio elevado a m menos n. O problema, pessoal, é que agora, se vocês prestarem atenção nessa fórmula, é que o meu M ele vai depender de todo mundo para trás. Então, o meu M20 vai depender do M0, 1, 2, 3, 4, 5, vai depender de todo mundo, até o 19. Continua sendo solúvel, mas a solução analítica não fica mais tão simples quanto era o caso em que você tinha aqui M, dependendo do M-2, -3, alguma coisa assim. Depende de todos eles, não depende só de um. Então, escrever a série daquela forma que a gente estava fazendo antes fica um pouco mais difícil, certo? Então, a gente vai ter que usar aqui uns truques, certo? Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que a gente vai vamos dar um nome para aquela soma, certo? Então, fica assim, soma de
n igual a 0 até n menos 1 de a m n a n. Tá certo? Então, eu vou chamar essa soma aqui de Sn, de Maria, tá certo? Então, AMN, o AN e aqui, ok? Agora veja o seguinte, quem é S, N mais 1? Vai ser igual a soma N, 0, só que agora até N de A, N mais 1, N a N. Certo? Então, eu só somei 1 no N, soma aqui, soma aqui. Mas você vê que os dois têm uma certa similaridade. Vamos ver o que acontece com o nosso AM. Você vê que a dependência em M vem só aqui. Se eu somo 1 no M, eu tenho né? Se eu pegar aqui A, M mais 1, N, isso aqui vai ser igual ao quê? Então, aqui não tem, então vai ficar aqui menos meio, que multiplica a mn. Certo? Então, ó, a gente já pode começar a fazer a nossa maquiagem aqui. Esse cara aqui vai ficar assim, menos 1 meio, soma de n de 0 até n, de a, m, n, a n. Tá certo? Até aqui estamos acompanhando? Mas isso significa o quê? Que S, M mais 1 vai ser igual. Veja, esse cara é muito parecido com esse. Se a minha soma parasse em M menos 1, só que ela vai até M. Então, separa os dois pedaços, vai ficar assim. Menos 1 meio de SM, que é eu pego essa soma aqui e vou até ela, M menos 1. Só que eu tenho um pedaço aqui, eu tenho que eu tô tirando da soma, que é o último cara, que é quando N é igual a M. Tá certo? Então, como é que ele vai ficar aqui? Vai ficar assim, mais... Deixa eu ver se eu estou fazendo besteira. Não, é menos mesmo. Menos 1 meio de A, M, M, A, N. Deixa eu ver se está certo. Agora, vocês podem lembrar o seguinte, ó, A, M, M é igual a... Aqui, ó, M menos M é 0, então esse cara não entra, vai ficar assim. Lambda, lambda mais 1, menos alfa mais M. Certo? Ou seja, a gente usa esses resultados aqui para escrever A, M mais 1 é igual a menos 1 sobre alfa mais M mais 1 ao quadrado. Tá? Isso aqui é só o polinômio inicial ao quadrado, que é esse pedacinho aqui, tá certo? Aqui, vezes S, M mais 1, certo? Ou seja, A, M mais 1 é igual a menos 1 sobre alfa mais M mais 1 ao quadrado, menos S,
AM sobre 2 mais AM menos AM sobre 2 AM. Ok? Eu peguei essa fórmula aqui, escrevi ela explicitamente, só que eu trocando m por m mais 1. Aí aqui vai aparecer π de alfa m1, né? Lembrando que π de qualquer coisa é só aquela coisa quadrada. Então, se é alfa mais m mais 1, fica alfa mais m mais 1 ao quadrado. Aí, aqui, quando eu trocar meu m por m mais 1, eu tenho aquele meu s de m mais 1. Foi o que eu defini aqui. Meu S... Desculpa. Só um segundo. Então foi isso. Eu identifiquei. Então esse cara aqui é a mesma fórmula de lá, só que escrita em termos desses símbolos que eu defini. E agora eu estou simplesmente escrevendo o meu SM mais 1 em termos do outro S. Certo? Tá, deixa eu ver. É porque esse passo agora aqui é um pouco não trivial. Eu vou escrever o que está aqui mais explicitamente. Assim, menos 1 sobre... Vou botar aqui esse cara para cá, 2 para fora. Vai ficar assim, alfa mais m mais 1. Só que é o seguinte, ó. Esse pedacinho aqui é o meu SM, né? Que é esse pedacinho aqui. Só que eu posso usar o meu SM para reescrever ele agora de volta em termos do meu AM. Vocês viram? Eu peguei essa expressão e somei 1 aqui. Aí aqui vai aparecer SM mais 1. Só que SM mais 1 pode ser escrito em termos de SM e mais um pedaço. O termo de SM eu posso usar para escrever de volta em termos de AM, que é o que eu vou fazer aqui. Certo? Então, quando eu faço isso, lembra, aqui, deixa eu... Ok, e lembrando, né, isso aqui, lembrando que AM é igual a 1 sobre alfa mais m ao quadrado SM. Tá certo? Né? Essa fórmula, com essa definição, fica desse jeito. Certo? Ok. Por que eu estou fazendo isso? Porque veja, agora eu tenho um SM aqui e eu posso usar esse cara para reescrevê-lo de volta. Vai ficar assim. Alfa mais M, né, que é esse cara aqui, alfa mais, deixa eu escrever ao quadrado mesmo, né, o 2 eu já tirei, já botei em evidência, o menos também, então eu posso deixar o menos aqui, mais, aí o meu A eu vou escrever explicitamente. Certo? Então, ó, meu A é lambda vezes lambda mais 1 e esse cara aqui. Lambda mais 1 menos alfa mais m. Certo? E você vê que aqui é o AM, aqui é a AM. Então, o AM fica aqui. Tá certo? É um negócio esquisito, esquisito não, é um negócio complicado, mas nada demais, certo? Mas vamos lá, porque agora fica interessante.
AM mais 1 vai ser igual a 1 sobre 2 alfa mais M mais 1 ao quadrado. Esqueci. Né? Então, 2 alfa mais 1, e aqui a gente vai ficar assim. Olha aqui, eu tenho o polinômio indicial, que está aqui, tem o sinal de menos, e ele tem um outro cara com menos aqui, só que proporcional só a alfa mais m. Isso tudo eu posso botar junto. Então vai ficar assim, ó, lambda multiplica lambda mais 1 menos alfa mais m mais 1. Tá certo? E aqui a m. Deixa eu apagar esse negócio aqui. E aqui a m. Bom, olha que interessante. Eu tenho uma coisa assim, ó. Número vezes número mais 1 menos número vezes número mais 1. Tá certo? Bom, significa o quê? A gente sabe que esses caras aqui vieram da nossa equação diferencial, né? Nós sabemos também que o nosso alfa é zero, porque quando a gente tomar na raiz, as duas raízes é alfa 1 e alfa 2 iguais a zero. Então a gente sabe que esse cara aqui são dois números que estavam aparecendo na equação diferencial, e aqui vai ter m vezes m mais 1, quando eu tomar alfa igual a zero. Se o meu lambda for qualquer número não inteiro, então isso aqui não vai ser zero. Tá certo? Mas, para alguns casos especiais de lambda, esse número aqui, esse cara vai ser zero. Certo? O que acontece quando ele for zero? Se em algum momento ele chegar a ser zero, o que vai acontecer com a nossa série? Vai ser zero o lado esquerdo. Significa que o meu AM vai ter um valor qualquer, mas o meu AM mais 1 é zero. Só que se o AM mais 1 é zero, olhando para essa fórmula, o AM mais 2 é zero também. Porque o AM mais 2 depende do AM mais 1. Então a nossa série, que era infinita, morre. Quando uma série morre numa potência, ela não é chamada de série. A gente chama de quê? É um polinômio. É por isso que se chama polinômio de Legendre. Quando a equação diferencial tem valores especiais para esses dois números aqui, então a série deixa de ser uma série infinita e vira um polinômio. E a gente já vai entender por que isso é assim e a relevância disso. Tá? Mas por enquanto só quis chamar a atenção para vocês que isso pode acontecer, ou seja, esses valores aqui podem dar zero. Tá? Ok. Por que eu fiz isso? Bom, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai combinar esses dois caras aqui. Fica assim. 1, 2, alfa mais m mais 1 ao quadrado. E esses caras combinados ficam assim. Lambda menos alfa menos m, que multiplica, é assim mesmo? Espera um pouquinho. Deixa eu só lembrar como é que justifica isso aqui de uma maneira mais simples. Eu tenho uma coisa assim, A mais 1 menos B mais 1. Aí isso aqui vai ser A menos B, que multiplica A mais B
mais 1, tá certo? Deixa eu ver. Isso. Ó, esse vezes esse vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado. Vocês concordam? Isso aqui vezes a menos b vezes a mais b dá a ao quadrado menos b quadrado, né? E esse vezes esse vai ficar assim, mais a menos b, né? Só que, ó, isso aqui vai ser a multiplica a mais 1 menos b que multiplica b mais 1. Certo? Então, essa subtração aqui, ela pode ser reescrita assim. Certo? Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar lambda menos alfa mais m mais vezes... Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero sempre reescrever essas coisas em parênteses que vão somando m, porque esse é o símbolo de Pockhammer, tá? Ok, esse cara aqui, a lambda menos alfa mais m, e agora esses caras aqui, um mais o outro mais, né? Então vai ficar lambda mais alfa mais m mais 1 a m. Tá? Posso apagar a colinha aqui? Aqui faltou menos, tá, pessoal? Agora veja, aqui está subtraindo m. Como a gente quer usar o símbolo de Pockhammer, é melhor que some, tá? Então eu vou pegar e botar um menos aqui fora, e botar mais aqui, menos aqui. Tá certo? Maravilha. Então, pessoal, olha aí, a gente está pela primeira vez vendo um treco diferente, né? A gente estava vendo aquela situação em que o símbolo de Pockhammer aparecia só embaixo. Agora, você vê que vai ter uma coisa parecendo o símbolo de Pockhammer aparecendo em cima. O fato da dessa série aqui não ser tão simples, né, está fazendo com que apareçam os termos que crescem mais rápido no numerador também, certo? Beleza. Então, vamos lá. A m mais 1 vai ser igual a menos 1 sobre 2 mais m mais 1 ao quadrado. E agora a gente tem o que a gente quer, né? A gente tem um outro termo aqui que é alfa mais m, alfa menos lambda mais m, deixa eu botar assim, mais 1 mais m. E aqui a gente tem aqui o nosso alfa mais lambda mais 1 mais m, tá certo? Isso tudo multiplica a m. Tá? Bom, quando eu pegar agora o meu AM mais 2, o que acontece com todo mundo que tinha um M? Vai ficar mais 1. Eu linearizei aqui, ou seja, é claro que não está linear porque tem essas multiplicações, mas dentro dos parênteses está todo mundo linear em M, tá certo? Que é o que eu queria. Então aqui vai ficar menos 1 meio, que é esse menos 1 meio aqui, só que agora vai ficar alfa mais 1 mais m mais 1, tá certo? Aqui vai ficar alfa menos lambda mais m mais 1, e aqui vai ficar alfa mais lambda mais 1 mais m mais 1, a m mais 1. Tá? Se eu substituo esse a aqui por esse aqui, eu vou ter outro fator de menos 1 meio, né? E vou ter isso vezes isso, isso vezes isso e isso vezes isso. Tá certo? Então vocês estão vendo que está aparecendo o símbolo de Pockhammer, o fatorial crescente, né? Ou seja, está vendo aqui, ó, quando eu tomar o meu m igual a 0, vai ficar esse cara mais 1, depois ele mais 2, depois ele mais 3, mesma coisa aqui. Esse cara, depois esse cara mais 1, e esse cara vezes esse cara mais 1.
certo? Ou seja, meu AM vai ser igual a menos 1 meio elevado a M. Tudo bem até aqui? Aqui eu vou ter fatorial crescente de alfa menos lambda, menos lambda, menos lambda. Isso. Aqui eu vou ter fatorial crescente de alfa mais lambda mais 1. E aqui eu vou ter, esse cara aqui vai ser fatorial crescente de alfa mais 1 e alfa mais 1. A zero. Está compreensível? Estão perdidos? Como é que estamos? Olha que interessante. Aqui eu tenho um símbolo de Pocket-Hammer que potencialmente é negativo. Se o meu símbolo de Pocket-Hammer, né, lembra que o símbolo de Pocket-Hammer é assim, ó, x, m é igual a x mais 1, papapá. Se meu x for igual a um número inteiro negativo, digamos 3. Então, quando eu pegar 3 aqui, vai dar 4, né? Vai ficar 3 mais vezes 3, menos 3 mais 1 e assim por diante até chegar em 0. Então esse cara vai dar, o símbolo de Pocket-Hammer vai dar 0 quando esse m for maior do que o argumento. Tá certo? Né? Por exemplo, aqui quando for menos 3... Oi. Onde? Aqui. Lembra que o truque para você encontrar a série é sempre assim. Você pega o mais 1, depois pega o mais 2, substitui o mais 1, e depois você toma n igual a 0. Aí você vai ver que aqui vai ser A2, vai ser igual a menos 1 meio vezes menos 1 meio, ou seja, menos 1 meio quadrado, então o 2 está aqui. E aqui quando você tomar 0 vai ser isso vezes isso, só que isso é fatorial crescente de alfa menos lambda 2, e aí você vai identificando. É um jeito, você pode pensar de outros, tá? Mas só para terminar, isso aqui dá menos 3 vezes menos 2 vezes menos 1, né? Que é mais só o argumento, mais 1, mais 2 e agora mais 3, vai ser 0. Então isso aqui é igual a 0. O símbolo de Pocket-Hammer no numerador, com uma ordem negativa, a hora que chega no número inteiro que está lá, ele morre. Que é o que a gente já tinha visto aqui, né? Que quando o nosso m coincidia com lambda, essa relação de recorrência dava 0 e todos os itens a partir dali davam 0 também. E isso já está refletido na nossa fórmula aqui embaixo. Isso aqui é um exemplo, tá certo? E está refletido nessa fórmula aqui. Tá? Bom, então, a gente pode finalmente escrever nossa solução em termos do alfa, depois a gente toma o alfa igual a 0, tá certo? Ou a gente, se quiser a segunda raiz, tem que derivar em relação a alfa e tomar alfa igual a 0, tá ok? Então, nossa fórmula vai ficar assim. Y é igual a 0, somatório de n de 0 até infinito,
Vai ficar assim. Alfa menos lambda. Deixa eu botar aqui do lado de fora. Como é que vai? X elevado a alfa, somatório de alfa menos lambda m, lambda alfa mais lambda mais 1 m, dividido por alfa mais 1 m, alfa mais 1 m. E aqui, pessoal, tem que entrar, falta esse cara aqui, mas a gente sabe que a lei de potência é de x menos x0, só que nosso x0 é igual a 1, então fica x menos 1 ao quadrado, elevado a m. Só que eu tenho esse cara aqui. Quando eu multiplicar, vai ficar assim, 1 menos x sobre 2 elevado a m. Tá? Então isso aqui é simplesmente x menos 1 elevado a m vezes menos meio elevado a m. O menos eu troquei a posição do x do 1 e o meio está aqui. Tá certo? Então vejam, o nosso y, né, ele vai ser a0, x elevado a alfa, e isso aqui é o quê? Eu posso botar um m fatorial aqui e multiplicar por m fatorial aqui. Tá certo? Então isso aqui vai ser o quê? Uma 3f2. Tá certo? No numerador eu tenho alfa menos lambda, alfa mais lambda mais 1. No numerador eu tenho alfa mais 1, alfa mais 1, e o argumento é 1 menos x sobre 2. Tá certo? Então, um polinômio de Legendre nada mais é, quando você tomar o alfa igual a 0, por exemplo, que é o polinômio de Legendre, vai ser uma 3f2. Tá? A única coisa que talvez vocês tenham dúvida, quer dizer, talvez vocês tenham dúvida em muitas coisas, mas o que eu talvez não esteja muito claro aqui é lembrar que o fatorial é igual o fatorial normal é igual ao fatorial crescente de 1. Então eu posso botar aqui, ó, 1 fatorial crescente n, para cortar com esse cara aqui. A definição da hipergeométrica é isso aqui, né? Uma potência elevado a m dividido por m fatorial, e aí você vê quantos símbolos de Bockhammer você tem no numerador e quantos no denominador. Eu tenho 3 no numerador e 2 no denominador, então é uma 3f2. Tá certo? No numerador, a ordem não importa muito, tá? Então eu escolhi esses 3 aqui nessa ordem. Então eu tenho o argumento do primeiro Bockhammer é alfa menos lambda, do segundo Bockhammer é alfa mais lambda mais 1, e do terceiro é simplesmente 1. E no denominador eu tenho 2, que é alfa mais 1, alfa mais 1. Eu multipliquei em cima e embaixo. Só porque a definição da hipergeométrica tem o m fatorial. Isso. Você vê que quando eu tiver um dos índices aqui igual ao do de baixo, aqui reduz para, por exemplo, né? Vamos pegar o caso em que alfa com o y com alfa igual a 0. Né? Nesse caso aqui vai ser a0, só que vai ser uma 3f2 em que aqui vai aparecer menos lambda, lambda mais 1, 1. Só que quando eu tenho o mesmo símbolo de Bockhammer em cima e embaixo, somem. Então ela vai virar uma 2f1. Uma 2f1 assim. Menos lambda, lambda mais 1, embaixo 1 menos x sobre 2. Esse sim é a função de Legendre, P, que a gente chama. O nome dessa função é P.
Isso, ó. 1 fatorial crescente m é igual a m fatorial. Tá? Né, que vai ficar 1 vezes 1 mais 1, vezes 1 mais 2, vezes 1 mais 3, até vezes 1 mais m menos 1, que é m. Né? Então vai dar o fatorial. Agora, a questão é a seguinte. Se eu estou trabalhando com um polinômio de Legendre e eu falei para vocês que o x é igual a cosseno de θ, o que está acontecendo quando eu estiver em θ igual a zero? Eu estou no polo norte, nos meus polinômios de Legendre. Vocês devem ter visto isso em eletro já, certo? Se eu estou no polo norte, eu preciso de um polinômio que descreva em torno do polo norte o que está acontecendo. Eu tenho um campo eletromagnético, qualquer coisa que eu quero descrever ali em torno do polo norte. Só que isso significa que eu estou fazendo uma expansão em x igual a 1. Tá certo? Só que o que vai acontecer com x igual a 1 aqui? Né? Próximo de x igual a 1. Esse argumento aqui vai para zero. Agora, se for o contrário. Isso. Isso. E aí, o que vai acontecer com esses caras aqui, ó? O que acontece com qualquer... Ó, pensa que qualquer fatorial crescente. Né? Vai ter aqui x vezes x mais 1, papapá, e aí você vai seguindo. Agora, imagina que o seu m está crescendo sem limites. Tá certo? Tem uma hora vai ter assim, ó, x mais m sobre 2, né? Digamos que eu cheguei na metade do meu m. Vamos pegar um m par, por simplicidade. Então aqui eu vou pegar todos esses caras aqui, e aí eu vou ter aqui x mais m sobre 2 mais 1, e continua crescendo até chegar no próprio m, tá certo? Agora imagina que eu estou com um m que é tão grande, que isso aqui é aproximadamente igual a m sobre 2. Aí vai ficar assim, m sobre 2 mais 1, tá certo? É só uma maneira de ver. Deixa eu fazer, essa maneira vai ficar mais confuso. Vou fazer o seguinte, deixa eu fazer isso com um detalhe. Fazendo mesmo, ó. Vamos pegar aqui x fatorial crescente m, certo? Então isso aqui vai ser x vezes x mais 1, x mais n mais 1, até x mais m menos 1, tá certo? Essa é a definição do fatorial crescente. Agora vamos supor que eu tenho m muito maior do que x, né? Vamos pegar x positivo, certo? E n menor que m, mais n muito maior que x. Tá certo? Então, ó, daqui para frente vai ficar n mais 1 e assim por diante. Certo? Então, vocês veem que quando o meu m for muito maior que x, esse cara aqui, ele vai tender ao fatorial de m. Tá certo? No limite em que m é muito maior que x, esse número aqui todo ele vai tender a uma coisa multiplicando o fatorial de m. Tá certo? Então, se você olhar para tudo que está acontecendo aqui, eu tenho fatorial de m, 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 fatorial de m. Pensa num m tão grande, que todos esses argumentos se tornam irrelevantes em relação ao meu m. Daquele ponto em diante, minha série vai ser assim. 1 vezes 1 somado infinitas vezes. Só que isso é 1 mais 1 mais 1 mais 1 infinitas vezes. Dá quanto? Vai divergir. Certo? Então,
eu estou querendo descrever a minha solução no Polo Norte, mas eu vi que essa minha descrição, quando eu me aproximo do Polo Sul, ela diverge. Tá certo? E eu não tenho saída. Ela vai sempre divergir no Polo Sul. Você vê que não interessa o alfa, porque o alfa vai ser, né, sempre finito. Não interessa nada. Esses negócios vai sempre divergir no Polo Sul. Então, se eu quiser descrever uma função de onda, eu não vou poder. Se eu quiser descrever um potencial eletromagnético, eu também não vou poder. Nada que tenha divergência, nada que não possa ter uma divergência, não pode ser descrito como uma coisa que tem uma divergência. O que isso está dizendo para a gente? Isso aqui ficou claro, pessoal? Tá? Isso está dizendo para a gente que nem todo lambda é permitido. Porque quando o meu lambda é um inteiro, aquele negócio trunca. Esse que eu falei, o que eu falei nunca vai acontecer. Porque a nossa série vai parar. Digamos, se meu lambda for 10, minha série para em 10, no termo x menos 1 elevado a 10. E aí não tem problema, esse negócio está sempre bem definido. É sempre um polinômio de cossenos e senos. Então, você pega esse cara aqui. Então ele tem um cara aqui assim, menos lambda fatorial crescente n. Se meu lambda for 5, isso aqui, né, vai dizer que menos 5, 6 é igual a 0. Só que significa então que a minha soma não vai ser mais de 0 a infinito, vai ser de 0 até 5. Porque o termo 6 em diante vai ser 0, porque tem um termo 0 multiplicando no numerador. Desculpa, aqui. Tá certo? Por isso que a gente usa os polinômios de Legendre e não as funções de Legendre. Porque os polinômios de Legendre, eles são bem definidos no Polo Norte e no Polo Sul. Então, eles podem descrever funções suaves, que são suaves no Polo Norte e no Polo Sul. Certo? E isso tem mais uma consequência que a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente vê o problema de Sturm-Liouville. Isso está restringindo os valores de lambda. Mas a restrição dos valores de lambda é a quantização do momento angular. Porque isso que a gente está vendo aqui é o pedaço do Laplaciano que diz respeito a z, a esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, que é o ângulo que você, né, do z para o plano xy, é o LZ. É o operador LZ. E esse operador LZ vai ser quantizado e os autovalores dele vão ser mh cortado. Tá? A gente vai, não tem como entender o que eu estou falando. Estou tentando conectar algumas coisas para vocês entenderem posteriormente onde é que vem o alto valor. Tá certo? Então, vocês veem que a imposição de bom comportamento da função no Polo Norte e no Polo Sul nos exige uma escolha especial sobre lambda. E a gente sai de funções de Legendre para polinômios de Legendre quando a gente faz isso. Certo? A segunda solução, ela vem da derivada dessa aqui em relação a alfa. Quando você derivar esse negócio em relação a alfa, esse comportamento bonitinho de simple pocket number vai embora. E aí a segunda função não converge. Então você vê que a exigência não converge nunca. Você vê que a exigência de regularidade te tira duas soluções com qualquer alto valor para uma solução com autovalores especiais. Isso vai acontecer frequentemente. A gente vai estudar o problema de Sturm-Liouville, que a gente vai ver esse tipo de situação em geral. Certo? A gente está estudando operadores, e aí quando você fala que os operadores são autoadjuntos, aí os autovalores deles mudam. E mudam de acordo com a estrutura geométrica do problema que você está trabalhando. Tá certo? Como estamos em relação a isso?
Não, eu estou dando um exemplo. Digamos uma situação onde o seu x né, dado os valores que x toma vêm do fato que ele está associado com uma função trigonométrica. Que é que a gente vai ver quando você deduzir o Laplaciano em coordenadas esféricas, tá certo? Ele vai ter um termo, você vai fazer separação de variáveis e vai ter um termo que vai te dar vai te dar a equação de Legendre, tá certo? Só que na separação de variáveis tem constantes de separação. Essas constantes de separação você vai ter que escolher de acordo com as exigências de continuidade do seu problema. Uma das constantes de separação é o lambda, que vai estar associado ao espectro do problema de Sturm-Liouville daquela dimensão, que é o que a gente vai ver em seguida. Tá certo? E aí a gente vai ver justamente que a gente vai encontrar a equação de Legendre em termos trigonométricos, ou seja, vai encontrá-la em função de θ, e a gente vai fazer uma mudança de variável para x, ou na nomenclatura que se usa nessa situação, μ. Tá certo? O lambda que vai definir que a minha série não vai divergir, né? É ele que controla. E como que eu boto essa informação na minha solução? Não, depende do que for pedido. Se for pedido para você resolva esse problema para um lambda não inteiro, a sua solução vai ter que ser essa aqui. Ou seja, isso aqui é a EV geométrica correta. Se for para um inteiro, você pode escrever até em termos da soma até o índice máximo ali. Se não for inteiro, ela sempre vai divergir. No polo sul. Agora imagine que você está querendo escrever só a calota norte, por alguma razão. Você tem uma condição de contorno no equador. Talvez você precise usar as duas funções. O problema fica bem mais complicado. Eu acho que você deve ter mas eu não lembro. Por que o inteiro, quando você faz esse fatorial, ele diverge? Então, porque o fatorial crescente de menos 5, quando o meu m é igual a 6, é zero. Né? Porque isso aqui é menos 5 vezes menos 4, vezes menos 3, vezes menos 2, menos 1, 0. Se for 7 aqui, vezes 1. Se for 8 aqui, vezes 2. Mas nada disso interessa porque aqui é zero. Tá? E aí, lembra, quando eu botar o meu alfa igual a zero, aqui vai ser só menos lambda. Então eu tenho um termo no numerador da minha soma que vai para zero para valores de m maiores ou iguais a lambda, maiores que lambda. Mas se não for inteiro, Isso não acontece. Se for menos 5.1, vai ser menos 5.1, ponto 1, 0.1, 1.1, 2.1. Não, porque agora é vezes 0.1. É ponto, né? É vírgula, desculpa, vírgula. É porque na programação é tudo ponto, porque é tudo padrão americano, mas no Brasil é vírgula. Tá certo? E olha que essa é uma daquelas situações em física que são muito legais, em que, porque assim, a gente espera que, você tem uma condição inicial que está aqui, ou aqui mais 10 a menos 30, o resultado vai ser o mesmo. Esse é o tipo de situação que a diferença entre zero e qualquer outra coisa é absoluta. Certo? Então você sabe que se você for pegar o espectro do átomo de hidrogênio e medir que esse m não é um inteiro, ferrou. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo, entendeu? A gente pega alfa 1 a 0 e a gente viu que as duas raízes. Alfa 1 e alfa 2 são iguais a zero, exatamente. Eu só deixei tudo em termos de alfa porque a segunda raiz é aquela raiz que a gente encontra derivando esse cara aqui em relação a alfa e tomando alfa igual a zero.
Quando a gente deriva esse cara aqui em relação a alfa, vai cair o termo de log, que é sempre ruim no polo sul, no polo norte. Né? Então ele vai ser divergente no polo norte. E depois eu tenho as derivadas desses termos aqui em relação a alfa. E aí essa estrutura bonitinha aqui, ó, ele vai ter um alfa aqui toda a vida. Aí você tem que derivar em relação a alfa. Aí você vê que o termo que ia para zero não vai mais. Então, a segunda solução é 10 vezes mais complicada e ela acaba não usando nunca, porque ela é mal definida em todos os pontos. Tá certo? Para alfa diferente, para a segunda solução, em que você toma alfa diferente de zero, deriva em relação a alfa e depois toma alfa igual a zero. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Pensa que aqui eu tenho o meu alfa menos lambda, tá certo? E aqui eu pego o 4, certo? Isso aqui vai ser alfa menos lambda mais 1. E vamos botar esse cara aqui igual a menos 2. Alfa menos 2, alfa menos 2 mais 1, alfa menos 2 mais 2 e alfa menos 2 mais 3, certo? Então você fala, mas depois que eu tomar o meu alfa igual a zero, esse termo vai para zero e tudo resolve, né? Mas não, porque a gente tem que pegar essa solução, que vai ter um termo desse tipo, a gente vai derivar ela em relação a alfa e depois tomar alfa igual a zero. Agora pensa que eu estou derivando esse pedaço aqui. Quando a derivada bater aqui e eu tomar o meu alfa igual a zero, dá zero, por causa desse termo aqui. A mesma coisa para todos os outros, exceto esse. Porque quando eu tomar a derivada desse fator aqui, pela regra de Leibniz, vai ser a derivada disso aqui vezes o resto. Só que a derivada desse cara é 1. Se eu tomar um alfa igual a zero, continua 1. E esses caras aqui são diferentes de zero. Então, a estrutura de divergência da segunda solução é pior, porque ela diverge logaritmicamente no polo norte e diverge tão mal quanto o outro no polo sul. Certo? Agora, se você tiver um problema em que você está definindo a sua esfera aqui, né? E aí você, por alguma razão, está pegando só esse pedacinho da esfera aqui, né? Pensa que você está pegando só essa fatia aqui, como se fosse tira a calota norte a sul da sua esfera, tá certo? Então, talvez você precise usar as duas soluções. Aí você vai botar a condição de contorno aqui e aqui, ver como é que essas duas soluções se comportam nas condições de contorno e resolve o seu problema. Tá certo? Isso aqui você nunca vai ver num curso de graduação, tá? Isso que eu estou falando, é muito complicado fazer isso aqui. Mas isso que é o padrão, que é usar a casca inteira, é o que vocês vão ver o tempo todo em eletromagnetismo e mecânica quântica. Como é que é? Alfa menos lambda, esse menos veio de toda a construção que a gente fez, né? Uhum. Você diz esse menos aqui? Isso. Uhum. Teria como dar e não dar menos? Porque o nosso problema está aí, né? Não, essa é a nossa solução, porque se não fosse menos, a gente estaria ferrado. Não teria como fazer esse negócio convergir. Mas como é que poderia fazer? Não tem como. Não tem como ser um alfa mais lambda e aí postular o alfa para zero e sobra um lambda fatorial. Não. Não. Aí ia divergir. A solução não diverge, ela converge e ela é uma solução bem definida no polo norte, mas no polo sul ela diverge. Tanto se fosse mais lambda ou menos lambda. Uhum. Se for um inteiro, né? Não, se não for inteiro. Se for inteiro, você resolve. Certo? O lambda tem que ser sempre positivo. Esse lambda vem lá da função de legenda. Ele é o M, por exemplo. Se você pegar o... Vamos fazer aqui, eu acho que isso é instrutivo para vocês. Vamos lá, quem é o meu polinômio de Legendre para lambda igual a 1? Quanto é que é esse cara aqui? Deixa eu escrever aqui. Ó. O meu P lambda vai ser igual a... Eu vou tirar o A0 já, tá? E vou fazer assim.
soma de m igual a zero até infinito, menos lambda fatorial crescente, lambda mais 1 fatorial crescente, dividido por aquele cara corta com esse, sobra 1, vai ficar m fatorial, 1 menos x sobre 2 elevado a m. Tá certo? Quem é P1? P0, né? Se esse cara aqui for 0... Espera um pouquinho. Não, porque é fatorial de 0... Não, esse cara é 0 mesmo, peraí. Ah, não, tá certo. Isso aqui não faz sentido para 0, não. A gente dá o polinômio de Legendre está associado a esse cara mais 1. Então tem que começar de 1 aqui mesmo. Tá? Então, quanto é que vai dar isso aqui? Ó, quando o m for igual a 2, vai dar 0 já. Então, só vai sobrar o termo de 0 e o termo de 1. Então estão os dois já. Então, tá, isso mesmo. Tem que ser 0. Fatorial, deixa eu ver aqui. Fatorial crescente de 0. Eu lembrava que... Oi? Ah, não, é porque o fatorial crescente de 0, 0. Isso dá 1. Fatorial crescente de qualquer coisa, 0 é 1. Ou seja, é porque o fatorial crescente de qualquer coisa, 0, é igual a 1. Certo? Isso mesmo. Isso. Então aqui eu falei errado. Estou tentando me safar aqui, vai estar errado. Então, ó, quando esse cara for 0, isso aqui vai ser 0, para qualquer m aqui maior que 0, tá certo? Esse cara vai dar 1, 1, 1, 1, 1. Então esse cara é 1, tá certo? O próximo, P1, vai ser igual a... O primeiro termo vai ser fatorial 0, vai ser o mesmo 1 aqui de todo mundo, tá certo? Deixa eu ver... porque tudo fica igual, né? Só que agora vai ter isso mais... Agora sim, vai ficar como? Vai ficar menos 1 vezes 2, menos 1 vezes 2, né? Fatorial crescente 2, e aqui o meu m vai ser igual a 1, e aqui vai ficar 1 menos x sobre 2. Tá certo? Isso aqui vai ser, corta esse cara com esse cara aqui, vai ficar x, que é o primeiro pronome, que é o primeiro, o P1 mesmo, né? E aí você pode fazer os outros, mudar todos os pronomes de Legendre. Certo? Aquela tabelinha que vocês viram no Griffiths, agora vocês sabem reproduzir. Tá certo, pessoal? Então, esse aqui é um segundo tipo de aplicação da série de Frobenius, tá? É quando a série de Frobenius é truncável por uma escolha de alguns parâmetros, tá certo? Então, tem todos aqueles casos, caso 1, caso 2, caso 2B, 2A, 2B, 2BI e assim por diante. E agora os casos em que a sua série infinita se transforma num polinômio, justamente porque um dos
símbolo de Poker-Hammer do numerador vai para 0. O A0 a gente considerou. Geralmente, é porque assim, o A0 é a constante livre da sua solução, entendeu? Como são equações diferenciais lineares, a gente escreve funções de base normalizadas e pega soluções quaisquer como combinação linear dessas soluções, entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a minha solução, y, geralmente a gente escreve assim, ó, A0 vezes o P, digamos. É só isso. E a gente, como se diz, classifica um P, implementa em todos os computadores e sabe que para chegar no Y qualquer basta multiplicar pela condição inicial. É só isso. E aí quando você tiver uma solução geral, você vai ter uma solução para um lambda, a segunda solução também vai ser, né, a solução geral vai ser uma combinação assim, B0 vezes a solução, sei lá, P, eu acho que é Q lambda. Certo? Vocês viram a função Q em elétrico? A gente viu algo parecido em elétrico. Mas não é falso porque Vocês não viram como deduz, como faz essa restrição dos lambdas e tal. só chegou na solução com o P. Ah, tá. Tem outras maneiras de deduzir o P. Eu não sei se vai dar tempo nesse semestre, mas geralmente eu mostro como se deduz fórmulas de Rodrigues para situações onde elas são dedutíveis. Então, existe uma classe de equações diferenciais de segunda ordem que você pode extrair uma fórmula de Rodrigues direto dela. Certo? Ok. Certinho, pessoal? Vou aproveitar esses 10 minutos para introduzir o assunto da próxima aula, tá? Então, a gente vai começar na próxima aula a tratar do problema de Sturm-Liouville. Então, a gente vai trabalhar o espaço das funções, certo? Então, a gente tem f e g pertencem a funções sem infinito em R. A gente define f mais g de x ponto a ponto. Então, isso aqui é definido por f de x mais g de x. Tá? A gente já passou por isso bastante, pessoal. Então, eu acho que não vai ser difícil. R vezes f de x é definido por R vezes f de x para um R pertencente aos reais. Tá certo? F mais G, isso. Tá? Ok. Então a gente pode lembrar que a gente tem aqui uma situação de vetores. A gente tem VU, isso aqui vai ser definido assim, né? Soma de IJ de V, e, né, vetores que vocês estão acostumados lá no comecinho do curso. Delta IJ. Certo? Mais geral um pouco, quando esses vetores tiverem componentes complexos, a gente viu já aqui o produto interno deles, né? A gente vai chamar aqui de V e U, vai ser igual a uma coisa assim, V, I, estrela, U, J, delta e J. Tá certo? Isso aqui, bom, é um produto interno bem definido, a gente sabe, né, que vai ser positivo definido e tal, vai ter as propriedades todas de um produto interno que a gente gostaria, tá certo? E por que eu estou falando isso? Porque o que vai acontecer aqui é o seguinte, por que a gente chega nesse formato? Quando a gente fala de produto interno, a gente fala de uma combinação dessas componentes aqui. Em geral, a gente poderia ter uma coisa mais complicada que fosse, né, que fosse assim. U, J, aí tem um G
e J aqui, que é uma matriz simétrica positivo definida, tá certo? Só que uma matriz simétrica positivo definida, ela sempre tem autovalores positivos. E então você pode sempre diagonalizar o seu problema. A gente, quando vai tratar de geometria, a gente fala assim, estou trabalhando numa base ortonormal. Trabalhar numa base ortonormal é a mesma coisa de dizer que você está trabalhando numa base em que o produto interno dos elementos da base ou é 0, se forem diferentes, ou é 1, se forem os mesmos, né? Mas isso é a mesma coisa de dizer que você está trabalhando numa base que diagonaliza esse cara. Certo? Se isso é sempre possível de ser feito, então não há nenhuma perda de generalidade em você começar assim. Tá certo? Você só está começando numa situação um pouco mais complicada, uma situação onde você está trabalhando com bases ortonormalizadas. Tá certo? Da mesma forma, quando a gente definir agora o nosso produto de F com G, supondo que esse cara, dadas essas definições, forma um espaço de funções com um espaço linear, tá certo? E supondo que o produto interno é positivo definido, então esse cara vai ser assim. Tá? Mas tem um detalhe aqui. E esse detalhe vai ser bastante importante para a gente. Aqui, a gente pôde absorver a normalidade dos vetores ou a falta de normalidade dos vetores na redefinição das componentes, certo? Então, quando a gente trabalha numa base, né, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente está trabalhando com o vetor V, né? E esse vetor V, ele é assim, V1, E1, setinha. Esse aqui é o vetor de base, é um espaço unidimensional. Só que minha base não é ortonormal, ela é só orto. Então, significa que E1, escalar E1, é igual ao meu peso 1. Tá certo? Significa que V, escalar V, nessa situação vai ser V1 ao quadrado W1. Vai ter essa chatice aqui, ó. Tá certo? Só que a gente pode simplesmente redefinir a nossa base, dividindo esse cara aqui por raiz desse peso, tá certo? Aí você define um E1 tio, linha, qualquer coisa do tipo. E aí, em relação a essa nova base, esse cara vai ser redefinido, tá certo? E quando eu tomar V, escalar V, eu vou ter simplesmente o quadrado desse cara redefinido. Ou seja, eu posso absorver essa normalização aqui, tá certo? Só que agora a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque no nosso espaço de funções, o peso aqui ele pode ser mais complicado. Porque esse espaço de funções ele envolve coisas que podem ser tipo delta de Dirac e tal. Por causa disso, a gente deixa, em geral, o peso em aberto, que vai se chamar W de x. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de medida da integral. Tá? Esse cara aqui é uma função sempre estritamente positiva, tá certo? E a gente usa ela como uma medida dessa integral. Ela que é capaz de medir o tamanho dessas funções aqui. Esse daí a gente ainda falou do espaço L2, né? Por enquanto não, mas é o que a gente vai fazer. Por enquanto eu estou falando uma coisa mais geral, tá certo? Mas você tem razão, para fazer esse espaço ser completo eu tenho que ir para o espaço L2. E por que você usou essa notação aqui e ali você usou a notação de braquete? É porque aqui eu estava trabalhando com base com o corpo dos reais. E aí o ponto não tem ambiguidade nenhuma. Mas no caso, quando é complexo, tem ambiguidade para não sei quem vai aparecer com complexo conjugado. Por isso que eu usei braquete ali. Tá certo? Então, só fazendo uma analogia, tá, pessoal? Vocês estão trabalhando num problema que agora é de dimensão infinita, mas em princípio ainda é ortogonalizável, com base, com tudo. Então, nesse sentido, o produto interno, não há nenhuma perda de generalidade escrevê-lo assim, tá certo? A gente só não está complicando a nossa vida escrevendo uma métrica que não seja diagonal. A gente está direto para uma métrica diagonal, certo? E é esse tipo de produto interno que a gente vai trabalhar. O que nós vamos descobrir é que, associada a uma equação diferencial ordinária, vai haver um peso especial. A própria equação diferencial escolhe o peso que é apropriado para ela. Tá certo? E esse peso vai ser escolhido quando a gente exigir que a nossa
equação diferencial ordinária, que até agora a gente não tinha falado nada de ser operador, a gente exigir que ela tem que ser um operador autoadjunto. Na hora que a gente exige, ele tem que ser um autoadjunto, aí você se pergunta, mas para ser autoadjunto, ele é autoadjunto em relação a uma certa noção de produto interno. Qual delas? Aí a própria equação diferencial vai escolher o produto interno na qual ela será autoadjunta. Tá certo? Isso vai ser bastante importante para a gente. Sir, é por isso que quando a gente escolhe fazer determinadas uso de determinados operadores, aparece a data do Dirac, mas caso a gente escolha outros, não vai aparecer a data do Dirac como esse peso. Algo assim, sim. Por exemplo, se você... É porque depende da base de funções que você vai trabalhar, você vai ter um peso diferente. Você vai encontrar, por exemplo, que o peso certo para trabalhar com polinômio de Hermite vai ser uma coisa que o peso vai ser tipo uma gaussiana. E a gaussiana, o que ela faz? Ela faz todo mundo convergir, porque ela cai rapidamente, ela cai com exponencial. Então, qualquer tempo polinomial multiplicando ela, fica bem comportado, porque o exponencial sempre ganha do polinômio. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar agora uma equação diferencial ordinária no contexto de um espaço com produto interno. E a gente vai ver que a exigência de um produto interno compatível com o operador, no sentido de que para aquele produto interno o operador será autoadjunto, vai nos relacionar a equação diferencial com o peso. Tá certo? E na prática, na mecânica quântica, é assim que a gente constrói os produtos internos. Você constrói os produtos internos a posteriori, você pega a equação de Schrödinger, você transforma a equação de Schrödinger em equações diferenciais ordinárias. Para cada uma das dimensões, você trabalha o problema de Sturm-Liouville e define como que naquele subespaço o seu operador vai ser autoadjunto. Porque aí você vai ter o operador autoadjunto naquele subespaço, vai ser o operador total, e vai ser o produto tensorial desses suboperadores, e aí o produto tensorial de suboperadores, digamos, autoadjuntos, vai ser autoadjunto também. Aí você constrói um hamiltoniano autoadjunto. Não no peso, mas vai estar intimamente ligado àquele lambda. Porque no momento em que você fala que é autoadjunto, você vê que essa integral tem que convergir. O peso a gente vai descobrir que no caso de Legendre o peso é bem simples, tá certo? Mas essa integral convergir significa que aquela solução que diverge nos polos está excluída. E aí vocês vão ver o seguinte, se você exige que o operador é autoadjunto, você encontra o espectro de números inteiros sem precisar resolver o MDO, que é o que a gente vai fazer em mecânica quântica semestre que vem. Quando a gente for encontrar o espectro do LZ, e a gente encontra o espectro do LZ sem resolver a equação diferencial. Porque na exigência de autoadjunticidade, não sei, está embutida a escolha do lambda especial. Porque é para aqueles lambdas que aquela equação vai ter integrais que convergem, aquelas soluções vão ter integrais que convergem. Certo? É isso. Tá, pessoal? Então a gente vai desenvolver aqui o problema de Sturm-Liouville, a gente vai encontrar como que a gente associa a equação diferencial com o peso e aí depois a gente faz a equação de Legendre de novo, só que agora para encontrar, acho que a fórmula de Rodrigues dela. Certo? Mas é isso. Uma vez que a gente entenda